Olá, meu nome é William Miron, sou repórter do Broadcast Energia e no programa Energia em Debate de hoje vamos falar com o presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, a ABRAD, Marcos Madureira. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, William? Prazer grande falar com você. Legal. Bom, nós estamos aproximadamente um mês, né, da abertura do Mercado Livre para os consumidores do Grupo A, né? São aproximadamente 106 mil consumidores. Esse é um momento que tem sido bastante aguardado por diversos segmentos dentro do setor elétrico, né? E eu queria começar perguntando para você como que está a preparação das distribuidoras para esse momento, né? Para essa abertura de mercado. Bom, William, a abertura de mercado já vem ocorrendo aí, né, de uma forma, cada dia são novos consumidores em termos do nível de tensão e em termos da potência, e agora todo o mercado de alta e média tensão está aberto a partir do ano que vem. É claro que o que as distribuidoras têm que se preparar são dois aspectos. Um, o ponto de vista de sistema elétrico não muda nada, que é no negócio delas, né? As medições estão instaladas, há um teste, inclusive, para se usar os mesmos tipos de medição para simplificar o processo, está sendo feito aí junto com a CCE. Então, é um processo importante que ocorre. Do outro lado, é o que a gente vê do impacto que isso traz para a conta de energia, vamos chamar assim, a parcela de energia. Aí sim, algumas preocupações. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um impacto trazido primeiro por uma sobrecontratação. Esses consumidores, as distribuidoras, compraram energia para eles no mercado, pelas regras previstas em leilões, essa energia está comprada pelos consumidores, e quando ele migra para o mercado livre, ele deixa essa que, num ambiente de sobrecontratação generalizado, como hoje nós estamos tendo no país, isso termina afetando a compra, porque fica a liquidação, né, dessa energia feita por um preço de PLD, que está normalmente abaixo do que é o preço médio que as distribuidoras contratam as energias, e isso então termina impactando. Então, esse é um primeiro impacto. O segundo impacto, William, ainda dentro do preço da energia, é o fato, e a gente tem falado sobre isso, é o fato de que as energias que trazem o lastro de capacidade para o sistema elétrico estão contratadas pelo mercado regulado. Então, estão lá as térmicas, estão lá as usinas nucleares, também são térmicas, mas as nucleares, está lá Itaipu, que são, e mesmo projetos chamados estruturantes, que foram realizados para construir grandes parques hidrelétricos e que trazem um peso maior no preço da energia. Na medida que os consumidores deixam o mercado regulado e vão para o livre, são menos consumidores, é um volume menor de energia que fica responsável por pagar sobre esse lastro. Isso aumenta o preço do médio que você tem de energia no mercado regulado. Então, esse é um outro impacto que traz. E o terceiro é o fato de que, em geral, esses consumidores que estão migrando agora, eles optam por comprar as chamadas fontes incentivadas, né, eólica, solar, PCH, e essas fontes têm um desconto no sistema elétrico, na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição. E com isso, esse custo, essa diferença do custo que fica por um que não é coberto, vai para a conta de CDE, que aumenta de novo o preço da energia final para os consumidores. Então, essa é uma preocupação que as distribuidoras têm, pelo fato de que, como esses assuntos não estão tratados de maneira adequada na regulamentação do setor, isso aumenta a conta de energia. E quando você tem um aumento da conta de energia, a distribuidora termina sendo impactada, porque o consumidor que ela entrega a conta vai receber uma conta mais elevada, aquele consumidor que permanece no mercado regular. Então, eu diria que isso é, nesse momento, os pontos de atenção que as distribuidoras têm. Vocês já têm os cálculos sobre o impacto que essa primeira onda de migrações, né, vai trazer, enfim, em relação Não, mas eu queria dizer para você, não temos esse impacto, vamos verificar como que vai acontecer essa velocidade de migração, né? Tem uma parcela grande de consumidores, o volume de energia é menor, porque são consumidores de menor porte do que aqueles que já migraram, né? Mas em termos de número, é um número maior.
E isso vamos verificar como é que vão caminhar esse impacto aí colocado. Faz parte do processo, né? Mas eu só quero ressaltar que são temas que precisam ser tratados de uma maneira adequada. E daí, William, eu já vou um pouco à frente e coloco a questão da própria abertura do mercado de baixa tensão, que está previsto para ser aberto há uns anos aí à frente. Ainda não está regulamentado, mas que a gente tem preocupações, porque se esse mercado é aberto e não são tomadas algumas medidas, como, por exemplo, o tratamento dessa questão relacionada ao desconto que é dado na tarifa do uso, transmissão e distribuição para o consumidor que migra, o impacto vai ser muito maior na CDE. Essa conta hoje já é a maior conta que tem dentro da CDE, esse desconto dado para a tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão. A ANEEL aponta isso no seu acompanhamento. Então, precisa ser tratado esse assunto, né? Não é que não se deva abrir o mercado, pelo contrário, faz parte de uma evolução necessária no modelo do setor elétrico, mas tem que se tomar algumas medidas necessárias no arcabouço legal para que a gente possa ter uma transição adequada, justa, como nós chamamos. Legal. Quando você fala de adotar medidas, seria, por exemplo, a aprovação do PL 414 ou de algum outro instrumento semelhante, prevendo aí as regras de como se daria isso, né? Como vocês têm visto a tramitação desse projeto, né? Ele acabou, tive um momento que parecia que ia, agora esfriou. A gente deve ter uma aprovação de uma reforma aí no marco legal do setor elétrico em breve. Como você vê? Nós tínhamos no ano passado uma expectativa muito grande, né, até antes do ano passado, da aprovação do 414. Acho que havia um chamado de consenso, não, mas um aspecto assim, positivo por parte de todos os agentes de que esse projeto caminhasse. Ele é a solução para 100% dos problemas que nós temos? Não. Mas ele era um avanço importante, principalmente porque ele é oriundo de uma discussão muito ampla que existiu dentro da sociedade. Veio desde a CP33 e veio evoluindo, discutindo, passou pelo Senado, era o PLS 232, e chegou até a Câmara como 414. Como ele não foi aprovado, nós ficamos com falta dessas alterações legais necessárias. Há uma manifestação por parte do Ministério de Minas e Energia, que estaria trazendo um mecanismo, a gente não sabe se por uma medida provisória, se por um projeto de lei, né, o que seria um mecanismo legal, para fazer essas adequações e talvez outras adequações que não estavam previstas. Nós temos uma expectativa muito grande, boa com relação a isso. É necessário que nós tenhamos uma atuação. O que nós não podemos continuar, William, é ter alguns projetos de lei, por exemplo, que tratam de maneira pontual alguns aspectos, e normalmente trazendo mais custo. Né? Eu vou me permitir falar, por exemplo, desse projeto que está sendo tratado aí agora, que é da eólica offshore. É um projeto importante do ponto de vista de se buscar criar condições para o desenvolvimento de uma oferta de energia adicional aí na matriz energética brasileira, que já é uma matriz altamente renovável, mas é mais uma possibilidade. Isso coloca o Brasil na ponta do que está sendo desenvolvido nessa área. Porém, quando a gente olha para o projeto que está hoje apresentado, ele traz diversas outras alterações e que criam desequilíbrios. Algumas alterações até que você poderia dizer que elas tentam trazer um maior equilíbrio entre os mercados regulado e livre, sem dúvida nenhuma, mas traz uma quantidade enorme de novos subsídios, de manutenção ou ampliação, extensão de prazo de subsídios existentes, o que distorce e aumenta a conta de energia elétrica. Então, é necessário que esses atos pudessem ser feitos mediante análise de impacto. Eu tenho que pegar para cada uma dessas medidas e analisar como é que isso vai impactar o consumidor, como é que isso vai impactar a sociedade. É claro que algum segmento será beneficiado, né? Algum segmento, seja de um gerador, seja de um conjunto de consumidores, que serão beneficiados. Mas quem paga essa conta são os demais consumidores brasileiros. Essa tem sido uma bandeira que nós temos carregado, inclusive junto a associações de consumidores, junto à Frente Nacional de Consumidores, temos trazido isso sempre, esse debate, porque é importante que essas coisas sejam vistas dessa ordem. Porque é claro que alguém sempre vai dizer, olha, eu preciso de um subsídio, eu preciso de um incentivo.
Só que esse incentivo, primeiro, muitas vezes ele é dado sem uma necessidade, porque aquela fonte ou aquele segmento que está tendo já é competitivo. Segundo, ele é criado e não acaba mais. Então, nós temos, por exemplo, subsídios na conta de energia elétrica que tem 50 anos. Então, e cada dia se cria e se amplia um subsídio a mais. Então, essa é uma preocupação contínua que nós temos com relação ao que é trazido em mecanismos, e é importante que a gente tenha um tratamento, sim, de um novo marco, vamos chamar assim, um marco do setor elétrico, mas pautado por uma análise criteriosa dos impactos que as medidas trarão, as medidas benéficas e aquelas que trazem custo para a população brasileira. Bom, falando, já que você mencionou um pouco de subsídios, etc., eu queria, eu vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer, que é sobre a geração distribuída, né? Um ponto que é bastante falado, né, quando a gente pensa em abertura de mercado, é o impacto que a GD já está provocando no mercado, antecipando uma abertura, né, como alguns agentes colocam. Eu queria entender um pouquinho a posição da Abradee, a posição das distribuidoras em relação a esse movimento, né, de abertura de mercado por meio da GD, saber qual o impacto que isso já tem causado para as distribuidoras e até linkar com aquela questão que você pontuou da abertura total para o consumidor de menor carga, né? Que já tem consumidor de menor carga que acaba contratando o GD, né? Então, eu queria ver um pouquinho a sua opinião em relação a esses pontos. William, a geração distribuída, a gente tem discutido isso amplamente, né? Nós temos uma lei, que foi um marco regulatório que estabeleceu aí, então tem regras colocadas com relação à geração distribuída. Nós entendemos que é um subsídio elevado e desnecessário nesse momento, mas existe uma lei, um marco regulatório, que é a Lei 14.300. Ok. O ponto aqui que a gente é específico dessa questão é quando você faz distorções sobre o que uma legislação permite. O que é a grande questão? Nós, quando a gente olha para a geração distribuída, a gente teria que entender como geração distribuída aquela que é posta junto à carga, uma pessoa coloca ali, seja residencial, comercial, industrial, não importa, rural, um sistema de geração para atender a sua unidade. Então, você vê isso muito com as placas solares, principalmente, são colocadas sobre telhados de diversas unidades pelo país e geram energia para aquela unidade que está ali sendo colocada. Quando foi feito as regras iniciais da geração distribuída, que depois foram Lei 14.300, se criou a figura da geração remota. Então, é alguém que gera energia num ponto e consome no outro ponto dentro da mesma área de concessão, sem pagar pelo uso do sistema elétrico, né? Quando a gente olha para isso, a gente verifica que qual foi o objetivo inicial? Alguém disse assim, tá bom, eu estou aqui, mas eu não consigo gerar energia nesse local que eu estou, mas eu tenho uma outra área onde eu posso gerar energia e vou utilizar. Isso foi aceito como uma chamada de geração distribuída. A gente tem uma posição diferente, mas é o que está colocado na lei. E aí ela criou a possibilidade da chamada geração distribuída remota compartilhada. A geração compartilhada era aquela que, digamos, um conjunto de pessoas, 10, 20, 30 pessoas, se juntassem, comprassem um terreno, instalassem uma usina e cada um tem um pedaço daquela usina e então utiliza aquela energia que é gerada naquele ponto para atender a sua unidade de consumo. De novo, residência, comércio, não importa, a distância. Só que isso foi utilizado para se dizer que você teria, através de algum processo de cooperativa, ou algum processo até como se fosse um aluguel que a pessoa estivesse fazendo aquela instalação, e você começou a utilizar essas usinas para fazer uma comercialização de energia no mercado que não estava aberto. Então, alguém vai, faz um empreendimento, um empreendedor faz um empreendimento, através, inclusive, de aplicativos, ele comercializa essa energia, né? Tanto que ele muda cada mês, a cada ponto que for, ele vai mudando quem são os beneficiários daquele projeto, daquele processo, e com isso abriram o mercado de uma maneira que eu diria que foi um uso que era a legislação permitia, né? Esse é um aspecto importante.
Isso tem sido aberto até uma discussão agora dentro da própria agência reguladora, porque isso, no nosso entendimento, foi um uso inadequado do que estava previsto na lei. Está na lei, o pessoal sustenta que sim, mas é um uso inadequado. Nós estamos abrindo um mercado que não estava aberto. Então, a comercialização está sendo realizada, alguém que não paga nada, não paga pelo uso do sistema elétrico, não recolhe encargo de CDE e comercializa essa energia dando descontos para quem vai ser o usuário final. Então, nós entendemos que isso é algo que não deveria ter acontecido, isso é uma distorção do que está colocado dentro do projeto, é algo que cada dia está maior, né? Então, você veja que hoje maior demanda termina sendo não mais continua existindo a demanda de instalação de geração distribuída instalada junto à carga, mas a grande demanda e discussões que tem é exatamente sobre o atendimento dessas unidades que terminam sendo instaladas em áreas normalmente que não tem geração de energia, que não tem carga, desculpa, e, portanto, não tem uso para aquela energia naquele momento. Essa energia é transportada, às vezes, por 1.000 quilômetros, dependendo da área de concessão, né? Ou talvez até mais, né? Para um outro ponto, para diversos outros pontos, uma comercialização de energia. Então, o mercado, de fato, foi aberto, né? De uma maneira não prevista e de uma maneira de se usar uma modalidade que era prevista, como eu disse, para um compartilhamento, para uma comercialização de energia para isso. E tudo isso traz, sem dúvida nenhuma, impactos significativos para a conta dos consumidores. Lembra que eu disse que o desconto que é dado para energias, uso de energias renováveis no não pagamento da TUG e da TUST na totalidade, já é o principal elemento, e geração distribuída caminha para ser aí o segundo elemento de custos dentro do subsídio que hoje nós estamos na conta de energia elétrica. Então, é algo que precisa se preocupar, né? Porque nós estamos, de fato, distorcendo um processo e trazendo ônus para a população brasileira, trazendo ônus para a população brasileira. Certo. E aí, quando a gente fala, bom, tendo em vista essa questão da GD, como que fica quando a gente pensa na abertura total, né, do mercado? Porque isso força uma abertura que se antecipe uma abertura total? Como que né, seria importante uma abertura total do mercado feita de uma maneira mais organizada, enfim? Uma abertura do mercado feita de maneira organizada é necessária e importante, sem dúvida nenhuma. Aqui eu não vou estar dizendo que você vai criar uma para poder combater a outra, não. É necessário que se tenha, e está previsto que você tenha abertura, mas com esses cuidados do que a gente disse, né? De fato, hoje nós temos uma abertura que não paga nada, né? A pessoa que hoje monta um projeto desse, ele não paga pelo uso da rede, ele não paga, ele não recolhe, por exemplo, a CDE e termina sendo um ônus para os demais consumidores. Eu diria que é uma situação que traz um impacto muito grande. Uma abertura tem que ser feita de maneira estruturada e nós somos totalmente favoráveis que isso ocorra para que, de fato, cada um pague. O que a gente defende, William, no final das contas? É que cada um pague pelo uso da rede. Você vai me permitir fazer uma comparação que eu tenho falado em alguns momentos. Imagina que você tem um ônibus, né? E no ônibus você tem uma série de passageiros, digamos, 150 passageiros no ônibus. Como é que é feito o preço para pagar essa conta do ônibus? Está lá o custo do ônibus, está lá a manutenção, está lá o salário do motorista, está lá o combustível, etc., que compõe uma despesa. E essa despesa, de alguma maneira, é rateada para cada um que senta na cadeira do ônibus pague por isso. Então, vamos fazer um raciocínio que o setor elétrico é algo similar. Nós temos linha de transmissão, subestações, redistribuição, toda a estrutura do sistema elétrico é uma estrutura que está ali, todos os usuários do sistema elétrico estão conectados, seja gerador, seja consumidor, todos eles usam o sistema elétrico, assim como todo mundo utiliza o ônibus. Agora, veja o exemplo que fica fácil de entender de alguém que não paga pela cadeira que ele está sentado, ou paga só uma parte daquela cadeira, só paga meia. Então, aquele custo vai para os demais usuários do ônibus. Da mesma maneira, se alguém está conectado no sistema elétrico e não paga pelo uso do sistema elétrico, essa parcela que ele não paga é paga pelos demais. Então, esse raciocínio, eu acho que ele é importante da gente observar sobre quando se tem um subsídio, diz assim, não vai pagar pela rede.
viu? Claro. Não tem nenhum exemplo de uma rede que tenha diminuído. Pelo contrário, tem sido necessário fazer investimentos, tanto no sistema de distribuição e até já no sistema de transmissão, para, assimilar essa geração que tem sido instalada. Então, ela tem trazido novos investimentos. Ela não tem evitado investimentos. Ela traz novos investimentos. Então, se ela traz novos investimentos, ela acrescenta, inclusive, custos. Mas mesmo que ela não acrescentasse, ela não está diminuindo o custo. Então, se ela não está diminuindo o custo, o que acontece? E não está sendo coberta por alguém, esse custo está ficando para os demais. É simples. É dessa maneira que eu acho que eu consigo explicar. Se Uhum. alguém está sentado dentro do ônibus, ou mesmo que naquele momento não esteja sentado dentro do ônibus, eu tenho que reservar a cadeira para ele, porque eu não posso pôr uma outra pessoa no lugar dele naquela cadeira, significa dizer que aquele custo está continuando a existir. No sistema elétrico, da mesma forma, aquele custo do sistema elétrico reservado para aquele consumidor está ali colocado. Só que ele não está pagando por isso. Então, se ele não está pagando, outro está pagando por ele. Eu queria saber o seguinte: alguns falam sobre uma abertura em 2028, já se falou na possibilidade de uma abertura em 2026. Qual a posição da Abrad, né, em relação a isso? Quando deveria acontecer essa abertura? Qual é o melhor momento? E se a abertura que eu digo, abertura total. E se as distribuidoras já estão preparadas para essa abertura total? Eu vou revoltar a dizer assim, do ponto de vista técnico, não é problema, a rede vai ser a mesma. Ou ele é um consumidor de mercado livre, ou ele é um consumidor regulado, a rede é a mesma. Então, o papel do distribuidor é fio, é o sistema elétrico. O que nós temos que observar são as condições para que essa abertura não impacte os consumidores, como eu já disse anteriormente. Então, os cuidados do tempo necessário, se é 27 ou 26 ou 28, o que é importante observar é que as mudanças que precisam ser feitas para que essa abertura de mercado se dê de uma forma sustentável, e quando eu chamo sustentável, sustentável para a sociedade, para que a própria lei que criou a possibilidade de abertura do mercado prevê que a abertura não poderia trazer ônus adicionais para os consumidores que permanecessem no mercado regular. Está na lei, lá isso está colocado. Então, se nós observarmos isso, então o que é o ponto necessário? É que isso seja cuidado. Seja cuidado para que não traga custos, não deixe custos para os consumidores que vão ser no mercado regulado. Isso sendo feito, o prazo não é o mais significativo. É claro que a gente tem que imaginar que uma abertura feita de uma maneira mais gradual, aquela própria sobrecontratação que eu me referi, ela ocorre de uma maneira mais suave, se eu tenho a possibilidade de que eu vou fazendo isso e os consumidores vão migrando e os contratos vão ficando menores, isso há a possibilidade de você ter uma sobrecontratação menor do que se você migra um volume maior de todos os consumidores, né? Então, assim, é ponto só que deve ser observado, é isso, com relação a prazo. O importante é que essas alterações que são necessárias serem feitas no arcabouço legal sejam feitas de maneira prévia para permitir que a abertura se dê sem trazer um ônus adicional para os consumidores do mercado regular. Principalmente, que nós temos que observar que uma grande parcela que vai permanecer nesse mercado regulado é o consumidor pequeno, é aquele que tem uma menor capacidade de migrar para o mercado livre, é aquele que se estrutura de uma maneira menor, ou seja, aquele consumidor mais carente. Então, tem que se ter uma preocupação muito grande, porque senão você vai terminar aumentando a conta de energia daquela população de menor renda, como uma série de impactos já se fazem sentir nessa população, e com isso você termina dificultando. Aí você precisa começar a preocupar. Como é que eu vou criar um subsídio para poder tratar desse pessoal? Quanto, na verdade, o que nós precisamos, muitas vezes, é dividir de maneira equilibrada os custos entre os diversos setores. Ok? Certo. Um questionamento que tem sido feito com frequência por comercializadores seria no sentido de que as distribuidoras, todas ou quase todas, têm sua comercializadora, e às vezes agiria ali para proteger mercado, enfim. Como que você vê essa questão?
Eu acho que isso tem que ser, se naqueles casos que o pessoal está dizendo que existe, ele precisa ser realmente investigado e não é correto que alguém possa dar nenhum tratamento diferente, um tratamento diferenciado para uma empresa que pertença não a distribuidora que ela não tem comercialização, mas a um grupo. Então, acho que isso é algo que tem que ser visto, né? Nós temos uma lei de proteção de dados bastante, digamos assim, bastante evoluída, né, bastante firme no Brasil e que precisa ser verificada. Então, acho que é mais uma questão dessa natureza, William, que eu vejo, tá bom? Legal. Mudando um pouquinho de assunto, a gente vê que as distribuidoras têm pela frente um momento importante de renovação de concessões, né? Eu queria saber um pouco como andam as discussões com o governo sobre esse tema, quais as expectativas das distribuidoras em relação a essa renovação de concessão, enfim. William, nós tivemos um processo, né, que foi aí a abertura de consulta pública para tratar da questão da prorrogação de concessões. A ABRAD, representando as distribuidoras, participou desde o primeiro momento, fizemos a nossa contribuição, vimos a nota técnica que foi emitida pelo Ministério de Minas e Energia. Haviam pontos, inclusive, que o Ministério tinha levantado, abriu para a sociedade, para sugestões. Muitas contribuições foram realizadas a nota técnica traz, no nosso entendimento, uma posição muito adequada em alguns aspectos e que a gente, inclusive, fez contribuições nesse sentido. Então, nós entendemos que existe parâmetros adequados para se postergar, para se fazer essa prorrogação de concessões. Isso está agora para ser emitido um decreto pelo executivo, né, para tratar desse assunto. E a nossa expectativa, nós temos uma expectativa boa em relação a isso. Esse tema tem sido acompanhado pelo próprio Tribunal de Contas da União, né, que já tem até uma audiência prevista aí para poder tratar sobre o assunto. O nosso entendimento que o TCU olha muito o processo, como eles mesmos colocam, né? Muito mais para ver se o processo está sendo feito de maneira adequada, se não tem nenhum viés que está sendo tratado. Então, nosso entendimento é que isso caminha bem. Temos tido também, importante trazer algumas posições dentro do próprio Congresso Nacional, o pessoal tem feito algumas discussões a respeito do assunto, né? E a gente tem acompanhado e prestado informações naquilo que nos são solicitadas. A nossa expectativa é boa de que esse processo possa caminhar. É fundamental que isso possa ocorrer, né? Nós vivemos um momento de trabalho realizado com investimentos da distribuição fase de longo prazo, e são investimentos contínuos. No ano passado, as empresas investiram cerca de quase 32 bilhões de reais em ativos elétricos. Quer dizer, é um volume de dinheiro que é realizado, é diferente de um empreendimento, por exemplo, como transmissão e geração, que você faz um investimento e durante um período de tempo você vai basicamente tendo manutenção, pequenas ampliações. Na distribuição, não. São investimentos contínuos, porque você acompanha o crescimento do mercado, porque você introduz modernização, porque você tem metas, inclusive, de qualidade, que cada dia elas vão sendo desafiadoras. Você tem metas, por exemplo, na questão de redução de perdas, que também são cada dia desafiadoras. Então, a cada momento, em cada processo de revisão tarifária, que ocorre, em geral, a cada 4 anos, a empresa recebe novos desafios. E é nesse momento em que ela vai, inclusive, é colocado toda o ganho de eficiência que ela tem dentro desse processo, né? Esse ganho é verificado e é compartilhado com seus consumidores. Por isso, William, acho que é importante a gente observar isso, que uma contribuição importante que o segmento de distribuição traz é na modicidade tarifária. É o único segmento que, de fato, contribui para a modicidade tarifária. É o único segmento que se corrige, se você faz uma avaliação, por exemplo, em 10, 15 anos, de 10, 15 anos para trás, até agora, pode ser feito por períodos maiores, mas eu estou pegando esse período, ele corrige menor do que a correção pelo IPCA. Nós temos outros segmentos que corrigem acima do IPCA e temos, por exemplo, subsídios, que é a CDE, que corrige muito acima do GPM. Ou seja, nesse processo de contribuição que a distribuição tem para a modicidade tarifária, que é um fator importante para esse modelo que está aí colocado de modelo de
de contrato de distribuição. E a prorrogação de contrato, mantendo esse modelo e com, claro, trazendo algum aperfeiçoamento, é importante que possa ser realizado. Isso dá tranquilidade para todos que estão colocados aí dentro. E olhando que o próprio processo que é feito pela agência reguladora, ele prevê medidas para coibir que a empresa não esteja prestando um bom serviço. Existem mecanismos previstos para que isso possa ser atuado. Existe mecanismo previsto para, se a empresa não apresentar um equilíbrio econômico-financeiro adequado, também se possa desenvolver um processo para tratar esse assunto. Ou seja, o modelo, ele é um modelo que tem conseguido trazer resultados importantes para o setor elétrico na nossa avaliação. Portanto, é um modelo que deve ser preservado aí na prorrogação de concessões. Legal. Bom, nós estamos chegando perto do final do Energia em Debate, mas eu gostaria de fazer ainda uma última pergunta. Aqui em São Paulo, temos visto recentemente algumas discussões sobre a Enel São Paulo, né, que passou por alguns problemas, algumas dificuldades recentemente, enfim, em relação à queda de árvore, falta de energia. A prefeitura chegou, inclusive, a falar que queria a caducidade da concessão da empresa. Qual a sua opinião sobre essa questão e qual os reflexos que isso traz para outras concessionárias, para o mercado em geral e até para o debate sobre renovação de concessões? Bom, sem dúvida nenhuma, se você traz um ambiente como esse, você abre uma discussão muito ampla, né? Mas é importante a gente observar duas coisas aqui, William. Primeiro, nós estamos falando de um evento climático extremo, né? O que ocorreu aqui em São Paulo aí ao início do mês de novembro, né? É um evento climático extremo. Nós tivemos um volume uma velocidade de vento e uma intensidade muito acima de referências que se tenha. Tivemos um volume de árvores tombadas que foi superior a 1.000 árvores, né, que tombaram, e essas árvores são árvores grandes que tombaram sobre a rede. Então, nós tivemos um evento extremo. Quando a gente olha para eventos extremos no mundo, a gente vê situações que possam ser similares e que tem também um tempo maior para poder voltar a energia em função da dificuldade que é essa questão. Nós temos e temos discutido e sem dúvida nenhuma vamos estar evoluindo. Eu acho que a gente tem que aprender com o que a gente não era algo que acontecia, pelo menos nessa intensidade. Problema com chuva sempre teve, todo ano nós temos chuvas intensas e as empresas compartilham, mas nós estamos começando a ter os chamados eventos que trazem um maior impacto. Isso no mundo inteiro está sendo visto aqui. No Brasil também, nós temos eventos que ocorreram no Sul. Às vezes, e no Brasil a gente tem ou é um vento muito forte, com árvores sobre a rede, ou às vezes é alagamento, nós temos área de inundação, em muitas vezes, ou é deslizamento de terra, são eventos que ocorrem, nós já temos tido aí alguns eventos dessa natureza de grande dimensão. Então, nós precisamos compreender, entender que a gente tem um momento diferente no planeta, nós temos um momento de olhar de uma forma diferente para esses eventos. Primeiro, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de previsibilidade desses eventos. Então, acho que tem trabalhos que a gente precisa desenvolver conjuntos. Nós temos aí uma discussão e temos feito, inclusive, com a própria agência regulatória, vamos continuar conversando com a ANEEL sobre isso, para desenvolver meios de uma maior integração entre as próprias empresas para poder apoiar. Você não dimensiona o recurso da empresa para um evento que ocorre, você não sabe quando, né? Você não sabe, pode passar 10, 15 anos sem ter um evento como esse, ou pode ocorrer daí um mês. Então, você não tem como dimensionar. Então, nós temos que tentar, e vamos fazer isso, criar condições de que em eventos como esse a gente possa até ter apoio de outras empresas, aquela concessionária que está sendo mais afetada, para poder sair desse momento mais complicado. Isso faz parte também de questões. Nós precisamos pensar na própria questão, no caso específico, de arborização, né? O risco que tem de uma árvore tombar, ela não é só da rede elétrica, é para veículos, são para as pessoas que estão passando ali. Então, ter uma arborização mais adequada com uma área importante que isso seja feito. Então, são coisas que nós precisamos discutir junto com o próprio poder público, né? As prefeituras, o Estado, discutir como nós vamos tratar esses assuntos. Tem muita tecnologia que pode ser usada para, por exemplo, medir qual é uma arborização adequada, medir a evolução de uma determinada arborização para tomar uma medida adequada. Ninguém quer ter menos árvores, mas nós podemos ter árvores que se adequam melhor à estrutura urbana. E volto a dizer, não é só a rede elétrica, é tudo.
né? Quando você olha uma questão como essa, a gente vê que muitas vezes a quantidade de veículos, carro, risco de vida para as pessoas que têm, quando a gente tem uma situação como essa. Então, são aspectos que a gente está trabalhando com ele, vamos estar trabalhando. Tá? Eu acho que todas as empresas têm todo o interesse em criar a solução de atender a população. Eu acho que nós temos que, primeiro, lamentar, sem dúvida nenhuma, ninguém despreza o que aconteceu, pelo contrário, é um fato relevante, muito relevante, né? O impacto que trouxe à população de São Paulo e outras cidades também no Brasil. Nós temos que olhar, estamos olhando para isso e construir aí o que a gente pode fazer melhor para reagir a esses eventos que, infelizmente, estão acontecendo e vão tender a acontecer no futuro aí. A gente não sabe aonde e nem quando, mas sabemos que, eventualmente, a gente vai poder estar tendo algum outro evento de magnitude igual ou similar, ou talvez até maior em algum local. Vamos nos preparar cada vez mais para isso. Legal. Bom, aproveitando então, gostaria de agradecer a sua pergunta, a sua participação no Energia em Debate de hoje, Marcos. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês aqui na TV Estadão, né? É muito importante que a gente possa estar trazendo essa visão. Eu queria dizer que existe um compromisso muito forte nosso da distribuição em estar melhorando o serviço prestado. A gente é quem está próximo da população, então quem tem o contato com a população somos nós. Nós estamos ali à frente, ninguém entende. Ah, se tem um problema na geração, na transmissão, ele está mais afastado. Nós somos a presença. Nós é que, inclusive, entregamos a conta. Essa conta que eu digo que nós somos menos, pelo contrário, contribuímos pela baixar, mas entregamos a conta que é mais cara por conta do subsídio que existe. E na prestação do serviço, temos que melhorar? Vamos melhorar. Esperamos que a gente possa estar trazendo evoluções, né, na própria condição da rede, né, e na previsibilidade desses eventos, para que a gente possa atender de uma maneira mais adequada que a população merece. Legal. Bom, obrigado então pela sua participação. Obrigado também a quem nos assistiu até aqui. O Energia em Debate de hoje termina agora e até a próxima.